Onde e quando quiser, entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Nesta sexta tem debate especial aqui na Musical. Pastor César Cavalcante e o pastor Magno Paganelli estarão debatendo um assunto que gera muita polêmica no meio cristão. Olá, você ouvinte da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor Magno Paganelli e estou aqui para fazer um convite especial para você. Nesta sexta-feira, dia 14, às 11 horas da manhã, o pastor César Cavalcante e eu iremos debater um tema muito palpitante. É certo os cristãos defenderem os judeus quanto à ocupação da Terra Santa? É nesta sexta, às 11 da manhã. Musical FM, mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Olá, bom dia, paz de Cristo a todos os ouvintes da Rádio Musical FM aqui de São Paulo, 105,7. Estamos aqui no programa Debates Especial. Eu estou apresentando, eu sou o pastor Henrique Bravo, e o tema de hoje é certo os cristãos defenderem os judeus quanto à ocupação da Terra Santa? Então, antes da gente prosseguir, deixa eu falar aqui que nós temos essa votação aqui no Instagram. Entra lá no Instagram da Rádio Musical, dá a sua opinião, faz o seu voto para no final a gente mostrar aqui o resultado, tá? Hoje vai ser, né, um debate, todos os debates são bons demais e hoje é muito especial porque o apresentador, né, costumeiro do debate, ele tá indo pro papel de debatedor. Trocamos aqui as cadeiras, né? É bom estar aqui nessa cadeira, né? Que eu não estou debatendo, só estou apresentando, né? Maravilha, muito mais tranquilo, né? Coisa boa. E hoje, antes de apresentar aqui os debatedores, nós estamos aqui com alguns ouvintes, né? Que vieram nos acompanhar no programa, tá? Nós temos aqui o Carlos Moreno, do O Crente Estagiário, né? Ele trabalha aqui no Crente Estagiário, lá de Santo Amaro. Dá um oi aqui, ô Carlos. Tudo bom, pastor? Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu pedi pro pastor César deixar eu cantar um hino, ele não deixou. Não vai ser dessa vez. Então eu queria apenas fazer o meu jabá. Siga aí nas redes sociais, o Crente Estagiário, é um canal de humor. Legal. E esse tema, pastor, é muito bom, só que eu não tenho nenhuma opinião. Valeu, obrigado. Também está aqui o Carlos, o Dia Mundial dos Carlos, né? Exato. Carlos Tomás Pocket, do Pocket Terapia no Insta, Rio Pequeno. Dá um oi aqui, seu Carlos. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade, pastores. É muito bom estar aqui. Eu não consigo nem disfarçar o meu nervosismo. Não dá pra fugir da normalidade, né? Você quer debater também? Você quer sentar? Em outro momento eu vou chamar o pastor para essa realidade aí. Então, aproveitando também, @psico.thomas é o meu Instagram. Eu sou psicólogo de formação e eu compartilho algumas pílulas do ponto de vista psicológico lá para ajudar as pessoas, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Também não tenho nenhuma opinião, mas vou formá-la hoje, com certeza. Tá bom. E o último aqui, que nós temos, outro ouvinte, nós temos aqui o pastor Lindomar. Ele é o líder de obreiros, né, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo lá em São Paulo, na sede da Moca. Dá um oi aqui, pastor Lindomar. Paz de Cristo a todos, é uma alegria muito grande estar aqui, conhecer o pastor César. No mínimo uns 10 anos aí a gente tenta acompanhar.
Achava ele bravo até ver ele acabar com o Fabiano aí, então a gente... essa dosagem de humor melhorou muito o programa, que já é bom. É um prazer, uma alegria. Deus abençoe. Obrigado, pastor Henrique. Amém. Bom debate a vocês. Você quer participar também, não? Na Tem próxima... Lógica, não? Tá bom. Então não tem prazer nenhum em me conhecer, você viu? Só, exatamente. Fala assim, desculpe por existir. Não por nada, eu acho. Deixa eu fazer a apresentação aqui dos debatedores, né? Do meu lado direito aqui é o pastor César Cavalcante, né? Que é pastor da Comunidade Cristã Genuína, com a sede ali em Campinas, é reitor da Faculdade Teológica Bethesda e a âncora do programa Debates, Biblicamente, Conversa entre Amigos e Crescendo na Fé, aqui na Rádio Musical 105.7. Também é professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB, né? Uma alegria estar aqui desse lado da mesa e estar entre amigos, né? Muito legal estar aqui com o pastor Henrique, rever aqui o Magno, um amigo de muitos anos. Espero que esse programa seja produtivo e que vocês fiquem do meu lado e não do lado do Magno. Fiquem todos contra o Magno. Nada novo debaixo do sol. É muita pressão, Magno. Você já viu que você parece que é a torcida aí, não sei não. Ó, meu lado esquerdo está o pastor Magno Paganelli, pastor auxiliar da Igreja Batista da Graça em São Paulo, pós-doutorando na Escola de Artes, Ciência e Humanidade da USP, doutor em História Social da USP, mestre em Ciências da Religião do Mackenzie, pesquisando o conflito Israel-Palestina há 10 anos, olha que legal. E é professor de História das Religiões, História da Igreja, de Teologia e escritor com 36 obras publicadas. Que bênção, hein? Prazer, hein? Seja bem-vindo. Prazer é meu, pastor. Obrigado por estar aqui, pelo convite feito. Esse tema é palpitante, a gente já conversou sobre ele muitas vezes, inclusive aqui na rádio. Um prazer rever o César, um amigo com quem eu não consigo debater, a gente só conversa. Né? Muito bom estar aqui. Vamos orar para que seja edificante para a igreja, né? De uma contribuição positiva aí. Deixa eu só fazer uma pontuação. Eu quero parabenizar o Magno por assumir a parte da academia da Editora Vida. A Editora Vida tem um selo faz alguns anos, eu acho que faz uns 15 anos, 2015. Talvez. 2005 foi... Então eu tô acertando aí, mais ou menos. Que é o selo Vida Acadêmica, obras que eu me lembro do Dr. Ricardo Bitum, outras obras, enfim. Pô, muito legal. E eu acho que faltava alguém desse calibre aí para a Editora Vida. Editora Vida de parabéns, em especial o Magno de parabéns por assumir esse trampo aí, que com certeza vai vir novidade legal por aí. Obrigado. Se puder fazer aí, conseguimos lá um cupom para os nossos ouvintes, né? Você que tiver interesse em adquirir as obras do selo Vida Acadêmica, até o dia 31 de julho, cupom VIDA30, 30% de desconto para todo o catálogo Vida Acadêmica e frete grátis para todo o Brasil na Bíblia Ministerial. Uma Bíblia fantástica, com 250 artigos para o pastor lidar com os problemas do cotidiano da vida dele. Tá bom, glória a Deus. Bem, agora vamos tirar a amistosidade de lado, né? Vamos colocar as luvas dos pugilistas aqui. Né? Romper a amizade por uma hora. Amizade. E o tema é certo os cristãos defenderam os judeus quanto à ocupação da Terra Santa? Eu vou começar aqui com o pastor Magno Paganelli. E aí, qual a sua opinião, pastor? Pastor Henrique, dava para desdobrar essa resposta, acho que a gente não vai ter tempo aqui, em vários aspectos, mas é certo defender Israel? Não é errado. Né? Não é errado. Não há nenhuma proibição bíblica para que se defenda A, B ou C. Mas, em primeiro lugar, o nosso mandato, a rigor, o mandato evangelístico, missionário, a grande comissão, ela não dá primazia para esse aspecto da vida humana mundial. Segundo, há grupos aí, por exemplo, os curdos, têm uma população 4 vezes maior do que os judeus no mundo. Eles não têm uma terra. Israel, ainda que esteja brigando por um espaço de terra ali na Palestina, ou Terra Santa, como quiser chamar, eles têm lá, pelo menos reconhecido pela ONU desde 48, uma faixa de terra que eles deveriam ocupar, e eles estão nessa terra, têm poder bélico para defender-se, né, como tem sido observado aí há anos, mas não vejo assim se isso fosse a prioridade da igreja defender, né? A gente brincou aqui, né? Vamos tomar a posição... O pessoal toma mais a posição do César. O César até brincou. Eu espero que vocês fiquem do meu lado.
Eu advogo a neutralidade, o posicionamento neutro da igreja com relação ao conflito Israel-Palestina e, consequentemente, a ocupação. O próprio termo usado até, vocês deram de bandeja para mim aqui, o título, se é uma ocupação, do ponto de vista jurídico do direito internacional, é uma ocupação ilegal. A potência ocupante é Israel. Então, do ponto de vista jurídico, há uma ocupação, portanto, você está num território que não é seu. Tá bom, glória a Deus. Vamos aqui ao pastor Ceado. Eu creio sim que Israel tem, de fato, direito legal na Terra Santa. E esse direito legal é assim, quando você tira a Bíblia da equação, o termo ali é realmente ocupação. Ali, quando você tira a história bíblica e os documentos antigos da equação, então Israel é um invasor, e é assim que a gente vai entender na história moderna. Mas a Bíblia também é um livro de história. A Bíblia também é um livro de história. E na Bíblia, os primeiros ocupantes daquela terra, antes de existir um povo palestino, porque o povo palestino não existia até pouco tempo atrás. Tem uma pegadinha, eu aprendi com o pastor Marcelo, e ele me mandou o link do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na ONU, e ele disse assim, ele falou, antes do meu discurso, eu quero contar para vocês algo inédito sobre Moisés. Aí todo mundo ficou olhando, né? Ele falou assim, quando Moisés golpeou a rocha para sair água, e aí começou a sair água, muita água, e ele parou e falou assim, puxa, que oportunidade boa para tomar um banho. E aí ele tirou a roupa e entrou na água. Isso é uma piada que ele estava contando lá na ONU. Ele tirou a roupa e entrou na água. E quando ele acabou de tomar o banho lá nessa água, a roupa dele tinha sumido. E aí o Benjamin Netanyahu falou lá na ONU, né? Porque os palestinos haviam roubado a roupa de Moisés. E aí o presidente do Irã se levantou na ONU e falou assim, isso é uma mentira descabida, nem existia palestino naquela época. E aí ele falou assim, bom, agora que ficou bem claro quem estava primeiro no território, então eu vou falar o meu discurso. Ou seja, muito antes de existir um povo palestino, de fato, aquela terra pertenceu a Israel. E a Bíblia vai trabalhar nesse sentido. Então eu acho que o povo de Deus orar por Israel referente a essa situação, que eu reconheço ser muito complexa, muito complicada. O Magno sabe que eu conheço de perto essa situação ali, a tensão que há. Eu creio que Israel, de fato, quem vai um dia possuir aquele território todo, e essa é a nossa oração. Deixa eu fazer uma colocação para a gente estabelecer para os ouvintes. Nem todo mundo está habituado com a história, né? Então a gente está pegando duas pessoas que têm profundo conhecimento, né? Social, histórico. Nós estamos falando da Terra Santa, né? E o território de Israel, certo? E aí a briga da ocupação é do povo judeu com os palestinos, isso, com os árabes, né? Dá uma palhinha de que tipo de povo é isso, que isso é bacana para o povo saber, porque há uma diferença entre árabe, palestino e muçulmano. Sim. Né? Dá para fazer essa distinção para o povo entender isso é legal. Muçulmano é religião, você tem brasileiros que são muçulmanos, o maior país muçulmano é a Indonésia, que é asiático e não é árabe. Né? Sim, legal. Uma coisa que, às vezes, eu vou até aproveitar para explicar uma coisa. Por que os árabes não dão as terras deles para os palestinos, já que são árabes? Porque, pega a América Latina, você tem lá venezuelanos que estão saindo por causa desse maluco aí. Então, rapidinho, vamos lá. Qual a diferença entre árabe e palestino para o povo, para o leigo que está ouvindo aqui? Então, os árabes, eles são... Qual a comunidade árabe? É a comunidade que fala uma mesma língua ou dialetos de um mesmo idioma. Então você tem, por exemplo, na América Latina, vou explicar assim para ficar mais fácil. Tirando o Brasil, todo mundo fala espanhol. Agora, é todo mundo espanhol? Não. Então você pega um venezuelano e enfiar ele dentro da Argentina, ele vai ficar em paz? Não, ele não está no país dele. Então o palestino é uma etnia dentro do mundo árabe. Legal. Então você tem egípcios, jordanianos, árabes, kuwaitianos, iemenitas, pessoal de Dubai, né? Então a pessoa quer estar no seu espaço. Sim. Não é porque ele é árabe, ele fala a mesma língua de outro país, ele vai se sentir confortável no outro país. Então, a questão não é essa. Né? Então, Palestina é uma etnia, árabe é a fala do povo e o Islã é uma religião.
É uma religião. Que nem é uma religião, por exemplo, palestino. Você tem cristãos palestinos. A cidade de Nazaré, até bem pouco tempo atrás, tinha 30% da população cristã. A prefeita de Nazaré, a prefeita de Belém era cristã. Tá. Do ponto de vista bíblico, o árabe seria o descendente de Ismael? Sim, mas sim, agora sobre essa a perfeita definição do Magno, porque as pessoas vão colocar cada coisa na sua casinha, né? Pra gente ficar, estamos definidos que o muçulmano, o islâmico, tem a ver com a religião. Se você falar uma frase agora, dependendo do ponto de vista que você fala essa frase, que eu posso falar ela aqui porque eu não estou fazendo essa profissão de fé, mas quando você diz Alá é Deus e Maomé é seu profeta, naquele momento você se torna muçulmano. Isso equivale ao batismo no cristianismo. Aceitou Jesus, né? Você aceitou, você faz parte do Islã a partir de uma frase. Então, nesse momento, você é um muçulmano, por exemplo. Então, o muçulmano tem a ver com a fé, com a religião. O povo árabe tem a ver também, com né? E cultura e também a cultura. Mas o povo árabe tem a ver com essa população gigantesca em milhões. Vários países, distribuída em vários países. E os palestinos é o pessoal que mora, que habita, que é dali, da zona de conflito da qual a gente está falando aqui agora. Legal. Agora, outros países, vários outros países surgiram, inclusive depois de Israel. Então você pode pegar, por exemplo, Sudão. Então o Sudão, ele está no sul do Egito, e entre o sul do Egito, a região de Sharm el-Sheikh, e o Sudão, você tem um país que sumiu. E esse povo está naquele país que sumiu, eles perderam, eles tinham passaporte, que são os núbios. Então a Núbia era um país que não existe mais. Então, na Bíblia, né? Está na Bíblia. E está na Bíblia, e está nos livros de história e tudo mais. Então, existe o povo núbio. Esse povo núbio perdeu terra. Ninguém está falando nada sobre isso. Existem outros países, eu fiz uma pesquisa rápida de países novos que surgiram, e tem, mas muitos, dentre eles Marrocos, dentre eles, enfim, Burkina Faso, né? Era Mauritânia, depois era Mauritânia e tal. Então você tem um caminhão de novos países, vai nesse barco aí, Camarões, que se tornaram nação e tá tudo bem. Porque, qual é o problema? E de todos esses países que eu tô falando, ninguém tinha mais historicidade, documentação, do que o fato da permanência, não é permanência, mas a experiência que os judeus tinham com a Palestina. Ninguém tem. É só ver os túmulos judaicos lá na Palestina são muito mais antigos do que os túmulos dos palestinos. Enfim, então eu acho que se a gente usar a mesma régua, então tá tudo definido. Ele só foi um direito de retomada. Sabe quando você tem um prédio que é invadido e aí você entra na justiça e aí ele te dá a reintegração de posse? É mais ou menos isso. Pastor Magno. Se for pensar assim, vamos pegar um aspecto bíblico aí. O Salmo diz que do Senhor é a terra, né? Eu não vejo assim exclusividade no texto bíblico, Deus dando exclusividade para Israel na ocupação, né? Deus deu a terra para que eles ocupassem a terra, sim, mas também deu mandamentos para que eles respeitassem os estrangeiros. Então, se os palestinos são estrangeiros, há leis desde o Antigo Testamento para que fosse respeitado. Agora, essa história de dizer, por exemplo, como uma brincadeira de tremendo mau gosto, né, do Netanyahu, que outros primeiros ministros de Israel também fizeram, que palestinos não existem. Aí você veja bem, é uma contradição absurda, né? Em 1903, os judeus da Europa criaram um Palestinian Fund para fazer arrecadação de dinheiro para levar os judeus de volta para a terra palestina. Ora, se Israel foi criado em 1948. Se em 1903 os judeus criaram um fundo com o nome de Palestinian, eles criaram a partir da onde? Em 1932, um judeu criou um jornal chamado de Palestinian Post. Como é que ele cria um jornal com o nome de um povo que não existe? Você percebe a contradição de termos, né? Então é uma tentativa de apagamento da história e da memória palestina, dizer que eles não existiam.
O povo está lá. Mas na sua opinião, pastor Magno, aquela região específica ali, Jerusalém, arredores, deveria ser ocupado por judeus ou palestinos ou de forma mista? Vamos eu tentar responder agora do ponto de vista bíblico. Já tirando uma coisa que as pessoas pensam que eu não acredito. Eu acredito que Deus tem um propósito com o povo judeu. Claro que tem. Eu leio a Bíblia todos os dias, está lá. Hoje mesmo eu estava lendo Romanos 9 diz, Paulo fala, Deus tem um propósito. Só que hoje, Paulo mesmo escreve, hoje eles são inimigos de Deus por causa do evangelho. Ponto. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Né? Então, vai chegar um tempo em que hoje Deus está tratando conosco, gentios. Vai chegar um tempo que Deus vai tratar com os judeus. Acredito piamente nisso, ensino isso para os meus alunos, escrevo isso nos meus livros. Então, no momento, não é o momento de defender Israel para um lado ou para o outro. O momento é de fazer o meio termo, o meio de campo. Agora, na situação hoje, os judeus pensam assim, Theodor Herzl, Davi Ben-Gurion, eles equiparam esses caras com o Daniel na Babilônia, que orou, se arrependeu, pediu perdão a Deus e pediu para que Deus levasse o povo de volta. Não é o caso. Esses líderes, esses cabeças do moderno Estado de Israel eram ateus. Não, eles usaram uma narrativa que estava na cabeça de todo europeu, de que a terra era dos judeus no passado, usando os dados históricos, para poder sensibilizar os cristãos, principalmente os britânicos, que eram os donos da terra, porque ganharam a Primeira e a Segunda Guerra, dizer, olha, essa terra é nossa, ajuda a gente a voltar. Né? Quando os britânicos se recusaram a ajudar, eles inclusive fizeram terroristas, explodindo o hotel onde estavam os britânicos e matando. Então, qual é o meu posicionamento hoje? Eu entendo que a igreja deve ser neutra, né? Arbitrar pela neutralidade, pela pacificação, mas do modo como está, acho que os dois deveriam entrar num acordo, que é difícil pra caramba, né? E dividir a terra entre eles, né? Que é o consenso internacional. As grandes nações pregam isso, a divisão da terra. Né? Veja só, me permita aqui. Isso que o Magno falou, eu concordo com 90% do que o Magno falou. Qual é o problema? Assim como ele falou do fundo palestino, e é verdade, não é o povo palestino, ele não existe faz 10 anos. Não, é só ler história. Não, mas eles também não existem há 500 anos, diferente dos judeus. E aí, o povo judeu, eles têm um fundo nacional, assim também, que é muito anterior à tomada da Terra Santa. A tomada não, né? O recebimento da Terra Santa pela ONU, a reintegração. Que é o KKL. Se você entrar aí, kkl. Alguma coisa, deixa eu ver aqui, kkl.jnf.org, você vai ver os cofrinhos e tal. Essa organização é a maior ONG de Israel. Ela comprou todo o chão, reflorestou. Israel hoje, graças a essa instituição, é o único país no mundo que tem mais árvores hoje do que há 10 anos atrás. Entende? Porque eles estão reflorestando e tal, enfim. Mas a respeito dessa questão que o Magno colocou muito bem colocado e tal, tem também uma outra questão. Os judeus, qualquer judeu, incluindo o primeiro-ministro, incluindo o prefeito de Jerusalém, eles querem dividir entre árabes entre palestinos e israelenses. Quem não quer são os palestinos. Então, isso precisa ficar claro. Quando Israel vence a Guerra dos 6 Dias, 9 dias depois, qualquer livro de história, tá? 9 dias depois da vitória da Guerra dos 6 Dias, Israel ganhou o Sinai, vocês conhecem, jogou a Jordânia mais para leste, jogou a Síria mais ao norte e dobrou de tamanho, talvez triplicou, tem que fazer essa conta. 9 dias depois que Israel venceu sozinho essa batalha dos 6 dias, a Guerra dos 6 Dias, Israel chamou esse pessoal e falou assim: eu quero devolver todos os territórios em troca de vocês reconhecerem Israel como Estado soberano. Qual é a resposta deles? Não, nunca vamos reconhecer. Os caras perderam a guerra, Israel querendo devolver a terra, tá tendo documento. E Israel querendo devolver a terra, e eles disseram: não, nós nunca vamos reconhecer. Se o preço é esse, nós nunca vamos reconhecer. Qual é o problema? O que virou? Israel só foi devolver o Sinai, a planície do Sinai, para o Egito, em 70 e poucos. Na guerra, depois, em 78, no Tratado de Camp David.
Quem seria mais intolerante, judeu ou palestino? Todo mundo tem os seus grupos intolerantes, né? Por exemplo, eu posso tomar um gancho da resposta do César, a última, né? Então, Israel tentou devolver, os palestinos não quiseram. Tem judeus que também não querem dar nada para os palestinos. E tem rabinos que querem... acham que Israel tem que tirar o time todinho de campo, desmontar o exército e ir embora. Há rabinos que pensam assim. Do lado palestino, a mesma coisa. Tem alguns que não querem, por causa da fé. Por causa o Islã diz que toda a terra dada por Alá ao povo muçulmano não pode ser devolvida. Então, esses radicais religiosos não querem negociar nada. Mas, por outro lado, tem palestinos que querem... pedem um retorno às fronteiras anteriores a 1967. Foi a guerra dos 6 dias. Então, inclusive no Brasil, tem muito acadêmico que defende essa posição. Né? O retorno... Que é as colinas do Golã. O problema são as colinas do Golã, porque o Sul, ele já devolveu, né? Sim. Mas, e a faixa de Gaza, em 86, devolveu também, mas... tem as colinas do Golã que o Israel não devolve. Então tem radicais e amistosos dos dois lados. Né? O meu orientador da minha tese de doutorado é um judeu holandês, o Dr. Pieter Demat. Ele trabalhou 10 anos em Israel nos acordos de paz, na tentativa de acordos de paz, defendendo o posicionamento de 2 estados. Ele é judeu. Agora veja como é o povo palestino, e aí eu vou colocar aqui também os seus aliados. Existe povo palestino? Brincadeira. Claro que existe, claro que existe. Só a provocação. Agora, os seus aliados. Por quê? Porque no ano de 67, o Egito foi a principal nação humilhada na Guerra dos 6 Dias. Por quê? Porque o Egito tinha, eu não sei os números exatos, mas ele tinha lá, 2.000 aviões de guerra e Israel tinha 50. E Israel foi lá e bombardeou todo mundo numa mesma noite. E o Egito... Veja, primeiro, a Guerra dos 6 Dias tem 2 mentiras, todas elas do lado palestino. A primeira é da Rússia. A Guerra dos 6 Dias só aconteceu, pesquisem isso, por conta de um relatório fraudulento da Rússia. A Rússia falou que Israel estava com tanques de guerra na fronteira com o Egito, não sei o que, não era verdade. Não dá para saber se era um erro de espionagem, não sei o que, ou se foi sacanagem. Eu acho que foi sacanagem, mas tudo bem. E aí começou-se a guerra. A segundo mentira veio do presidente do Egito, que já tinha perdido a batalha. Ele perdeu a batalha em algumas horas, o Egito, na verdade. O Sinai, a planície do Sinai, os aviões e os tanques. E ele mandou uma carta para o rei Hussein, da Jordânia, dizendo que pode avançar, que aqui na minha parte já está feita. Naquela época não tinha internet, né? Enfim, o primeiro-ministro mandou uma carta também para o rei Hussein. O rei Hussein falou assim: os dados já foram jogados. Por quê? Porque ele estava com o relatório do Egito dizendo que o Egito tinha vencido, só que era mentira. Bom, Israel derrotou todo mundo, ganhou as terras e tudo mais. Bombardeou os aviões egípcios no solo, ainda em solo, nenhum decolou. Em algumas horas ele acabou com a força egípcia e tudo mais. Falando do povo palestino e a diferença, tá? Que é a sua pergunta, mas quem dos dois é mais tal? O Magno julga como igual. Não é igual. Esse é o problema. Não é igual. Porque depois da Guerra dos 6 Dias que o Egito foi humilhado, outro presidente, deixa eu ver, Anwar Sadat. Fez a paz com o presidente. Esse cara, a gente tem que tirar o chapéu para esse presidente do Egito, tá? Ele foi lá, desceu com um avião sem avisar. Tá na internet, desceu lá em Tel Aviv, foi para Jerusalém. Quando ele desceu, tem as imagens, todo mundo de guerra, porque é um avião egípcio. E aí era o presidente. O presidente chegou, conversou com o primeiro-ministro, conversou com o presidente, foi bem recebido, foi no Muro das Lamentações, visitou os e tal. Fez um tratado de paz, chamado Tratado de Camp David, que funciona até o dia de hoje, não que são os melhores amigos, mas tem esse tratado de paz. E esse presidente, quando ele volta para o Egito, o que acontece? Ele é assassinado em praça pública. O presidente do Egito, ele foi assassinado em praça pública. Estava tendo um desfile, e o pessoal no desfile, desfilando com as armas, viraram pro presidente e fuzilaram o presidente. Tá no YouTube. E aliás... eu vou concluir. Esse assassinato, por que ele foi assassinado? Porque os palestinos odeiam Israel. E o presidente que fez uma coisa boa, um passo importante na diplomacia, até o dia de hoje, é um dos tratados de paz mais importantes da história da humanidade,
Esse cara foi fuzilado porque as pessoas não aceitam. Então, os palestinos não aceitam Israel. E isso não vai acabar nunca. Mais ou menos, né? Porque, você vê, o Yitzhak Rabin foi ex-primeiro-ministro de Israel também. É a mesma coisa, foi assassinado porque negociou terras com o Egito, né? E um judeu fanático foi lá e matou o cara também. Então, ou seja, aqui é soma zero, né? Agora, esse sujeito, Anwar Sadat, que ele falou, ele foi quem disse uma coisa que é repetida eternamente por cristãos e por árabes, né? Nós vamos jogar Israel no mar. Esse mesmo sujeito que disse isso foi lá em Israel, fez a paz e não jogou Israel no mar. Por quê? Aquilo foi uma força de expressão. E até hoje a gente é obrigado a ouvir isso, né? Mas os palestinos querem jogar Israel no mar. O sujeito que disse isso foi lá e fez a paz. Ou seja, era uma força de expressão. Precisa separar as coisas, né? Entendi. Diga. Bem, chegamos aqui às 11h30, vou chamar aqui o break, né? Já estamos na metade, o negócio tá bom. E daqui a pouquinho a gente retorna com esse debate, tá bom? Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Seguinte, se você quer estudar teologia e quer pagar pouco, né? Quer estudar teologia bíblica, quer um bom material didático, então esses 3 materiais vão chegar na sua casa, os 3 materiais da Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, o nível fundamental, intermediário e avançado. Esse material, para quem está vendo pelo YouTube, esse material que você está assistindo vai chegar na sua casa, vai chegar uma caixa na sua casa com todos esses produtos. Cada um deles é um nível de teologia. O fundamental tem 20 disciplinas, o intermediário tem 16, o avançado tem mais 20, fazendo 56 disciplinas para a formação plena, para a formação completa. Ele está preparado para até 8 semestres de curso, tá? Você pode terminar mais rápido, tá? Geralmente o pessoal termina em 3 anos, mas ele está preparado para até 4 anos. Dependendo do tempo do aluno. E mesmo estudando 4 anos, são 8 semestres, a proposta da FTB é que você faça todos os 4 semestres pagando apenas 2 semestres. Então pensa assim, você estuda 8 semestres, paga 2 e o resto não tem que pagar mais nada. Tá certo? O resto você não tem que pagar mais nada. Tem a secretaria que está à sua disposição. Tem o plantão Tira Dúvidas, que você liga e conversa com seu professor. Tem pelo WhatsApp também, né? Hoje em dia a gente fala liga, ninguém mais liga para ninguém mais pelo WhatsApp. Você conversa com seu professor. Tem o pacote de videoaulas para cada disciplina. Você tem estágio supervisionado na sua igreja, sendo supervisionado pelo seu pastor local. Enfim, um material didático de última geração, impresso em 3 volumes que são fabulosos. Então tudo isso você paga apenas R$ 199,00. Parece piada, né? Só R$ 199,00. E você não paga enquanto você estuda. Você paga só 2 semestres, o resto não tem que pagar mais nada. Então, se você tem interesse, coloca teu nome, tracinho teologia e manda para aproveitar. O WhatsApp é 99007-6844, 0 operadora 11, aqui em São Paulo, 99007-6844, 9007-6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
Vamos, amigos, estamos aqui retornando ao programa Debate, que está muito bom, falando sobre essa questão histórica aqui, 2 mestres no assunto. E antes de prosseguir, quero dar uma olhadinha, como é que tá aí a enquete? Você tem resultado? Como é que tá o povo aí? É certo os cristãos defenderem os judeus contra a ocupação da Terra Santa? Vamos lá, 78% está dizendo que sim, por enquanto 22% dizendo que não. Bem, nesse prosseguimento, né, do que nós estamos tratando, deixa eu puxar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos, tá? Vou pedir aqui uma opinião sobre o Hamas. Mas antes de mais nada, tem um local que é icônico nessa briga, né? Vou perguntar aqui a vocês, que seria ali o Monte do Templo, né? E aí você tem ali o que seria talvez o local mais sagrado do mundo, não sei na opinião de vocês, ali onde está aquela mesquita do Domo Dourado. E ali também tem uma briga ali, tem um negócio complicado. Vocês conseguem dar uma palhinha pro povo sobre esse local que é icônico nessa briga? O César já foi 200 vezes para Israel, pode começar. Não, é assim. Obrigado, Thaís. É assim, uma coisa que precisa ficar clara, eu não quero ser indelicado, sabe? Mas existe uma... Eu falei agora sobre duas mentiras que foram contadas no momento certo e que culminaram na Guerra dos 6 Dias. Tem uma outra sobre isso daí. Acho que a palavra mentira é muito forte aqui, mas é a questão do Elaxa. Né? Não, é a questão do Elaxa. Porque aquele Domo da Rocha, aquele lugar... Elaxa é o Domo Dourado. É isso, a cúpula dourada ali. É o seguinte, no livro sagrado dos muçulmanos... No Corão, que a gente chama aqui Alcorão, por algum motivo que eu nunca sei qual, mas lá no livro dos muçulmanos, tá escrito que o Maomé, ele subiu, porque tem a ascensão de Maomé, né, aos céus, e ele subiu montado no seu cavalo, chamado El Burak, não sei o quê. E lá no livro sagrado dele, está escrito, pastor Henrique, que ele subiu para o céu, montado nesse cavalo, a partir de um lugar chamado Elaxa, que significa em português tipo a esquina do mundo. Elaxa. E aí sempre, isso eu tô falando do século 7, tá? 8, 9, 10, todo mundo, onde é Elaxa? Todo mundo queria saber de onde ascendeu o Maomé, beleza. Depois da invasão dos otomanos, não sei o quê, quando Israel, ali, esse mesmo lugar é tomado pelos, vou chamar aqui muçulmanos, então eles disseram, aqui é Elaxa. Aqui é Elaxa. E aí construindo e tal. Beleza. Só que isso não é verdade. Isso é em cima de uma mentira. Porque, por exemplo, nenhum livro... Mais de uma, né? Então, nenhum livro de história, nenhum lugar, em nenhum texto antigo, Jerusalém já foi conquistada mais de 20 vezes. Jerusalém já teve nomes diferentes. Jerusalém já se chamou Palestina, já se chamou Aérea Capitolina, já se chamou muitos nomes. Muitos nomes, Salém, não sei o que lá. Hierossolima. De muitos nomes. Só que nunca, em nenhum livro, se documenta que ali se chamou Elaxa. Então, eles dizerem que aquilo é um lugar sagrado para eles, por que é sagrado? Aqui é sagrado para nós. Por quê? Não, porque daqui Maomé subiu. Então, mentira. É em cima de uma mentira, infelizmente. Já começa que não houve ascensão. A gente não acredita que houve uma ascensão de Maomé ao céu. Né? Segundo, Meca... É o grande território número 1 do Islã. Tanto que a mesquita mais sagrada fica em Meca, a segunda mais sagrada fica em Medina, ambos os lugares. E a terceira é Jerusalém. A terceira é Jerusalém. Você pega o Alcorão, eu já li, não vou fazer comentário, mas já li o Alcorão 2 vezes e meia. O nome mais dito, nem o inferno do Islã é o inferno da Arábia, é a Geena que é de Israel, né? Então... Eu uma vez estava no programa da Novo Tempo, uma entrevista lá com eles, era um programa secular, não era religioso. O que o senhor acha, no final da entrevista, o que o senhor acha que é preciso fazer para acabar com o conflito? Todo mundo aceita Jesus, porque judeus e muçulmanos brigam por território. Agora, qual que é a capital do... Excelente. Qual que é a capital da igreja? Onde é que fica? O Vaticano tem a terra deles. Os reformados comemoram em Genebra. A minha igreja tem a sede aqui na Zona Leste. A igreja do César tem onde? Agora, onde é a sede dos cristãos? É o céu, cara.
A esperança é no céu. Até Abraão, que recebeu a terra como herança, diz em Hebreus 11, né, que ele aguardava a cidade cujos alicerces são eternos, feitos por Deus. Nem ele construiu uma casa de alvenaria lá. Diz que ele peregrinou como se fosse estrangeiro em terra alheia. Ou seja, ele não tomou posse. Falou, ninguém entra aqui agora porque isso aqui é meu. Nem Abraão fez isso. Né? O conceito de Pedro, de peregrino. Peregrino, né? Exatamente, perfeito. Legal. Deixa eu prosseguir então aqui. Você consegue me falar um pouquinho sobre esses grupos de conflito, Hamas, alguma coisa nesse sentido, que são bem radicais, né? Sim. Radicalizou, né? O Hamas radicalizou. O Hamas foi criado em 1986, uma reunião com 12 imames. Imames são líderes muçulmanos, né? 12 que se reuniram em dezembro para poder definir estratégias para resistência. O nome Hamas é um nome árabe que significa Movimento de Resistência Islâmica. A ideia era proteger o povo de Israel. Fundado, então, em... A ideia inicial, então, era proteger. Era defender, articular politicamente uma defesa para eles. Aí o que acontece? Acho que 8 anos depois da fundação do Hamas, um judeu, acho que Baruch Goldstein, se eu não me engano, entrou numa mesquita islâmica, tinha acho que 30 e tantas pessoas rezando, ele explodiu a mesquita. A partir daí, o grupo foi intimado pela população, a gente precisa dar uma resposta. Então eles começaram a fazer ataques, né? Então, quando se fala assim, um grupo terrorista criado para explodir, para matar Israel, primeiro, não é verdade. A proposta original não era essa, a proposta era fazer resistência. A primeira ação, eu fiz um levantamento até inédito da minha pesquisa de mestrado. Todos os principais ataques do Hamas contra Israel foram em resposta a algum processo de paz frustrado por Israel, algum ataque feito por Israel, inclusive o primeiro, né? O primeiro ataque do Hamas se deu a partir de um ataque sofrido por um judeu, né? O Hamas não é só um grupo terrorista, ele tem um braço já político, né? Aí depois o César vai explorar isso, vai dizer que foi golpe, corrupção, eu sei que ele vai falar isso, mas é parte da política e tem um braço também social. Você sabe, na sua área, você sabe como o Hamas tomou o poder na faixa de Gaza. É isso que eu estou dizendo. Né? Não é que eu vou falar. Não, mas eu sei que você vai usar isso. Isso aí. Então, o Hamas é um tripé, né? O exército, eles encaram como sendo o exército deles, a parte política, eles são um partido político, e também a área social. Então, desde que se constituiu ali Israel no território, criou-se posteriormente uma autoridade chamada Autoridade Palestina, que é o governo dos palestinos, que era liderado por um grupo chamado Fatah, daquele... um egípcio, me escapa o nome dele, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, é verdade. O Arafat, né? Arafat. E eles, por exemplo, nunca fizeram coleta de lixo na faixa de Gaza. Quando o Hamas surgiu, então eles começaram com assistência social, coleta de lixo e hospitais e tudo mais. Então é um grupo complexo, não é só terrorista. Agora é assim, não é só terrorista, mas ele é pilotado por terroristas. É verdade, ele não é só terrorista, ele tem braços humanitários, isso aqui lá, tudo bem. Só que quem comanda o Hamas nos últimos anos são terroristas. E qual é o problema? Eu estava até mostrando pro Magno, eu falei assim, baixa esse aplicativo. Quando eu estou em Israel, eu uso muito. Que é um aplicativo exclusivo que mostra os ataques vindos da faixa de Gaza em tempo real. E aí, quando eu estou falando, tá aqui o aplicativo, cada um desse aqui fala de alguns mísseis que o Hamas lança da faixa de Gaza contra Israel. Tem uma cidade, Magno, chamada Siderot. Não sei se você conhece. Inclusive. Ela faz fronteira com a faixa de Gaza. Eu tive lá. E aí, para você entrar, tem um monte de protocolos. É a última fronteira, essa cidade é judaica. E eu fui visitar a delegacia. E aí eu fui uma espécie de delegacia, a polícia lá não é igual aqui, militar civil, não sei o que, enfim, a polícia. E eu fui lá, e aí o delegado tava falando para mim, ele falou assim, olha, a gente aqui, numa semana normal, a gente recebe mais ou menos uns 200 mísseis da faixa de Gaza, numa semana tranquila. 200 mísseis são lançados. Semana? Numa semana.
É comum num dia vir 15, 20 mísseis da faixa de Gaza atacando Israel, mas eles não têm tecnologia, então meio que cai onde cair, não sei o que e tal. Não é teleguiado. Não tem assim uma tecnologia alta. Eu até segurei, peguei na mão alguns mísseis que caíram, né? que eles falaram como é que funciona e tal. Agora, qual é o problema? E aí fica aparecendo na TV, Israel mandou um míssil lá, matou 30 pessoas, não sei o quê. É que é desproporcional a tecnologia. Então Israel recebe tipo 200 mísseis, não fala nada. Quando Israel ataca, porque entende que tem que dar um basta ou coisa parecida, aí ele vai devolver aonde aquele míssil foi lançado. Da onde que é? Em cima de uma creche, em cima de um hospital, em cima de uma escola. É muita sacanagem. As bases de lançamento de mísseis, tabajaram os mísseis, mas as bases de lançamento dos mísseis do Hamas sempre são em cima de lugares delicados. E aí quando Israel resolve mandar um míssil, que o de Israel é de verdade, mata não sei quantas pessoas, né? Entende? Mas isso, só que a sua opinião para jogar já a opinião pública contra Israel seria isso? Claro, não tem outra razão. Eles estão matando as próprias crianças deles para que a opinião pública olhe e fale assim: aí, tá vendo? Israel tá derrubando escolas. Outra coisa. Eu não sei se quando o Magno teve lá a primeira vez, a segunda, o menino, eu não vou lembrar o nome, Naguilo, não sei o que lá, ele estava sequestrado ou não. Tinha um soldado, um soldado israelense, porque eles sequestram, entende? E estava sequestrado pelo Hamas lá na faixa de Gaza. E eles estavam pedindo, eu não lembro agora, mas só dá um Google aí, vocês vão achar. Eles estavam pedindo, por exemplo, para libertar tipo 60, 70 terroristas em troca do garoto. E aí, a mãe e o pai desse garoto fizeram um acampamento na frente da casa do primeiro-ministro lá em Jerusalém. Era ponto turístico. No dia que libertou o menino, eu estava lá. Parou o país. Mas Israel... E aí tem uma tensão, né? Tipo assim, o que você faz? Você é o presidente. O que você faz? Você é o primeiro-ministro, no caso lá. Você liberta 70 criminosos, 70 assassinos, ou você perde um soldado, um garoto? Entende? Então, tem que se destacar que o Hamas trabalha assim. Eles são liderados por bandidos. Bom, tá falando de terrorismo. Existem mais de um conceito de terrorismo, né? Israel faz terrorismo? Faz. Só que terrorismo, a gente chama de terrorismo do alto, terrorismo de Estado, né? Enquanto que os palestinos que não têm dinheiro, não têm recursos, fazem terrorismo de baixo. Quando explode um homem-bomba, é $120 para colocar um palestino dentro de Israel para explodir ele com um colete. Mas Israel faz o quê? Israel tem tanque, tem aviões. Você pega um avião supersônico, Israel já fez isso. Dá um rasante na faixa de Gaza e o avião, quando ele passa perto da terra, deixou só de uma vez 7.000 crianças com os tímpanos explodidos. Ficaram surdas, nunca mais recupera, né? Isso é terrorismo também. O que é terrorismo? É aterrorizar uma população. Israel é mais forte? Não dá nem para comparar. Poder bélico é uma das principais nações com ogivas nucleares no mundo. Quando se fala assim, por exemplo, isso eu ouço muito também. Os palestinos usam crianças e mulheres indefesas como escudos. É um aspecto do problema. Tem uma pesquisa sobre a construção de assentamentos. Onde é que se constrói assentamentos na Palestina ou em Israel? Os judeus vão lá e constroem uma vila. Se chama assentamento. Onde é que é? Nunca é em Israel. Sempre é num território palestino, na Cisjordânia. Isso é um evento recente, né? Não é... Não, sempre foi. É assim. Como eu disse, o meu orientador, ele é um judeu holandês. Ele fez a tese dele de doutorado sobre o modo de se construir um assentamento. Ele já aposentou. Então a tese de doutorado dele foi feita lá atrás. Então tem décadas, né? Então como é que é feito? Israel vai lá, escolhe um lugar onde tem população palestina morando. Invade as casas, destroem as casas e montam uma base militar. Aos poucos, eles selecionam uma área geográfica em torno dessa base militar e começam a fazer convite para judeu. Você mora no Brasil? Você mora na Inglaterra, na França? Venha para cá, eu tenho um território aqui com preço, impostinho baratinho para você. Mas onde é que é? É aqui. Mas eu vou morar num lugar palestino? Não tem problema. O nosso exército protege vocês. Então,
aquilo que palestinos fazem com pouco recurso, Israel faz com muito recurso, que aí vai colocar um exército que não é qualquer exército, né? É um dos melhores exércitos do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, patrocinam o exército e a indústria bélica de Israel, e depois Israel devolve essa tecnologia para os Estados Unidos. Mas aí me permita, então você vê, só para concluir, é o mesmo mecanismo, só que o é feito por um povo rico e organizado e o outro por um povo pobre e desorganizado. Isso é uma questão, depende do ponto de vista que você está analisando. Por quê? A Israel invade os palestinos, então não tem palestino. Não tem um lugar palestino para Israel invadir. É Israel, cara. Cisjordânia é Palestina. Então, desde quando? Entende? Então, quando Israel... Desde quando se constituiu lá uma divisão pela ONU. Mas quando Israel... muitos lugares que os palestinos entendem como palestinos, pega para Jerusalém Oriental. Tá dividido, um lado palestino, outro lado judeu. Então, mas israelense. Na terra, não. Na cabeça das pessoas, lá dentro, entre eles. Daqui para cá é isso, daqui para lá. Porque não tem uma legislação, entende? Então, eu não tô falando de agora, tá? Que tá mais claro as coisas, de Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Eu tô falando do trabalho do seu professor de X anos atrás, entende? Então, falar que ele invade a Palestina, então, não tinha. Os palestinos têm passaporte agora, não, você sabe. César, a gente tá falando de 1947, quando não era nem ONU, era ainda Liga das Nações. Esse mapa foi estabelecido já. Uma área para um povo, outra área para o outro. Mas em 48 aí, que conta. Os judeus começaram a invadir por guerra. Ok, conquistou, fez a guerra, foi lá e conquistou, é dele. Tá bom. Agora, isso não tira o direito dos palestinos de lutarem para retomar uma terra que foi perdida. Você está na sua casa. Imagina que eu e o pastor Henrique vamos lá agora, a gente invade a tua casa e entramos na sala, a gente monta uma barraca e falamos: César, o negócio é o seguinte, isso aqui está dominado, se você quiser, você fica com a sua família, com a cozinha, com o quarto e com o banheiro. A sala é nossa. Você vai ficar quieto? Não. Então você respondeu. Então, mas aí os palestinos atacam os judeus? Ok, né? Mas e se a casa fosse sua e não minha? E se eu que fosse o ocupante? Porque é essa parte que você não entende. Mas como é que eu entrei com a minha família se não tinha ninguém lá? Você entrou com a sua família porque eu tava na diáspora. Eu fui expulso. Então, eu fui expulso da minha terra. Então, ali, a retomada de Israel, quando Israel foi expulso, nem existia palestino. Então, você lutaria pela sua casa? Lutaria. Tá, mas se você tem um documento de quando eu nem existia, aquela casa era sua. A Bíblia, por exemplo. Ah, mas aí... A Bíblia não vale como documento para você? Para nós que somos cristãos, cara. Mas não, para nós que somos cristãos, para os judeus, para árabes, todo mundo respeita a Bíblia. Não, mas você vai... Não, peraí. Você vai falar para um muçulmano. Ó, tá aqui a Bíblia. Vai falar, não, meu amigo. Só que aqui o Corão diz que Alá deu para os muçulmanos. Pronto, mas você não disse que leu o Alcorão 3 vezes? Não, eu li, mas eles lá no Alcorão manda respeitar a Bíblia. Não é assim não, César. Manda respeitar a Bíblia, mas a Bíblia não é o elemento número 1. Então, mas não precisa ser só a Bíblia. Por exemplo, como eu disse agora há pouco... Nem o Corão é o número 1 na Constituição da lei deles? Quando eu disse agora há pouco da tomada de terra, eles sabem, e tem livros de história, os túmulos, a história, a arqueologia, para provar que ali era de Israel. Então, se você vem invadir minha casa, eu vou reagir. Não, ninguém discute. Mas se você chega e fala assim, então, essa casa é minha, casa é minha há tantos anos... Aí, o que eu vou fazer? Isso, todo mundo sabe isso. Eles querem discutir isso agora, quer saber disso agora. A história passou. Bem, vamos lá, que a gente tá chegando no momento final e o negócio esquenta no fim, né? Brincadeira, né? Fica todo mundo lá. É que tá chegando a hora de voltar a amizade. Exatamente. Quando o negócio esquenta, já tá no final, né? Deixa eu chamar a vinheta aqui para as considerações finais. Considerações finais. Debates. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou o resultado final. Você consegue colocar aqui na tela pra gente? Olha, é certo os cristãos defenderem os judeus contra a ocupação de Terra Santa? 82% responderam que sim e 18% dizendo que não. Pra gente encerrar aqui, a gente tá no finalzinho, né? Eu queria... Vamos falar o seguinte, e o papel da igreja, e a gente encerra em poucos segundos, poucos minutinhos, e o papel da igreja nisso tudo? O que o cristão faz no meio desse conflito? Fica indiferente, defende um lado, o outro, ora, intercede, o que ele faz? 2 minutos para cada um. Vai. A igreja ora pela paz de Jerusalém, é um mandamento bíblico, orai pela paz de Jerusalém. Tem todo um contexto escatológico e o Magno, como um bom pré-tribulacionista, escreveu um dos livros mais importantes
chamado Então Virá o Fim, né? Aqui em língua portuguesa, que fala sobre o Apocalipse e tal. Sabe da necessidade de nós, cristãos, orarmos pela paz de Jerusalém, o conflito ali. Eu acho que antes da nossa decisão escatológica é orar pela paz, porque são pais, mães, filhos, filhas, netos, avós, são pessoas que estão morrendo por conta de um conflito e que só na frente a gente vai ver o que vai virar, porque toda vez que eu tô lá, eu sinto que é um barril de pólvora. Eu tenho amigos palestinos, amigos de verdade, palestinos. Tenho amigos de verdade, judeus. Aliás, quero mandar um abraço pro pessoal lá do KKL, do qual eu falei aqui, que é uma instituição antiquíssima, que me fez uma honraria. Plantaram árvores no meu nome, não sei o quê, todo por conta do trabalho que eu faço lá. E só na eternidade a gente vai ver como vai ficar no final, porque é bem complexo essa questão. Magno, obrigado, máximo de respeito. Pastor Henrique, obrigado. Legal. Bom, eu contextualizaria esse texto aí, orar pela paz de Jerusalém. Eu acho que é meio fora de contexto. O próprio Antigo Testamento fala que tem orar pela paz da Babilônia, porque a paz da Babilônia gera a nossa paz. Então, acho que Deus tem interesse na paz de todos os povos, né? É esse modo como eu entendo. A posição da igreja, o mandato nosso é para pregar o evangelho, não é para simplesmente promover um lado ou outro. Eu entendo que a posição da igreja é uma posição de neutralidade, né? Nós temos aí uma teologia da reconciliação que Paulo prega, né? Que nós devemos promover a reconciliação entre homens com homens e os homens com Deus. Então eu advogo uma posição de neutralidade, nem um lado nem outro, né? Os judeus, você tem hoje lá em Israel, 72% da população não segue religião nenhuma, segue a cultura judaica, que não é a religião judaica. Verdade. Né? 2% são cristãos e muitos deles não são nem de Israel, são de missionários que estão lá. Agora, você pega na população palestina, você tem cristãos. Então, eu não entendo um cristão que ora em favor de Israel e contra os palestinos, sendo que tem Assembleia de Deus, Batista, Congregação, Metodista, Anglicanismo, entre os palestinos. Então, tá aí uma razão. Né? E só para concluir... É um aspecto missionário que eu sempre gosto de enfatizar. Quando a gente apoia, por exemplo, Israel e vai fazer missões no mundo árabe, o árabe olha assim. Então, você apoia Israel, que é aliado dos Estados Unidos, os dois estão contra mim, e agora você quer que eu aceite o seu Jesus? Então, a gente dá dinheiro para fazer missões, mas, por outro lado, a gente arma um esquema ideológico que o árabe não aceita. Então, há uma contradição. Se a gente for neutro, aí sim as coisas, eu entendo que vão funcionar bem. É isso. Tá bom, muito bom. E a sua igreja? Eu, 30 anos, fui da Assembleia de Deus. Hoje eu estou na Igreja Batista da Graça, né? Mas continuo penteca, não nego a minha... Fala aí você falou do desconto. Como é que faz mesmo? Você só passou o mel na nossa boca? Como é que faz? O site entra no site da editora, editoravida.com.br, né? Siga também a gente lá nas redes sociais, né? Selo Vida Acadêmica no Instagram. E o desconto é de 30% para todos os livros do catálogo da Vida Acadêmica até o dia 31 de julho. Cupom VIDA30. E frete grátis para todo o Brasil na Bíblia Ministerial, também da Vida Acadêmica. Tá bom. O culto na Genuína, pastor Zé? Quintas-feiras às 20 horas e domingos às 9 horas da manhã. O arroba lá no Insta, Igreja Genuína, e no meu canal do YouTube dá para acompanhar. Tá bom. E eu estou ali na Assembleia da Vitória em Cristo, São Paulo, ali na Moca, Rua dos Trilhos 260. Esse domingo, 18h30, tá? 6h30, nosso culto. E segunda-feira, o culto da Vitória, 19h30. Quem vai estar segunda? Segunda é o pastor Cláudio Duarte, né? Segunda-feira, 19h30. São todos bem-vindos. Só fico aqui triste, né? A gente está terminando agora, porque assim, vocês devem ter percebido que os primeiros minutos, um estudando o outro, troca de gentileza, e quando o negócio esquenta, o programa acaba. Né? Tá brincando. Final de campeonato aqui. Isso aí. Deus abençoe a todos, foi uma bênção, um prazer, né? E até o próximo programa. Deus abençoe. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.